Vamos conversar agora com Yasmin Costa, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o aplicativo Telegram removesse a mensagem sobre o PL das fake news e enviasse um novo texto para os usuários, alegando desinformação. Vamos lá, Yasmin, o texto agora que o Telegram, antes era opinião democrática e livre de uma empresa sobre um projeto que interfere no negócio em que ela atua. Coisa que acontece no Brasil desde quando Cabral chegou aqui. É absolutamente democrático. As empresas podem fazer por si próprias ou elas divulgam comunicados via associação de classe ou não. Bom, esse comunicado existe. Empresas jornalísticas, por exemplo, fazem isso quase que diariamente, porque tem ali o que se chama de editorial e emitem opinião sobre as coisas. Tudo isso é previsto. Só é vedado pela Constituição o anonimato, o que não foi o caso do Telegram. Só que essa mudança de texto, Yasmin, agora é o texto que foi determinado pela Justiça, que ela foi obrigada a publicar? Exatamente isso, Piotr. Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. O primeiro texto que foi publicado espontaneamente pelo Telegram ontem criticava ali o projeto de lei das fake news, dizia que era uma forma, ia piorar muito as redes sociais se esse projeto efetivamente fosse aprovado aqui no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, e a opinião do Telegram ele enviou ali para os usuários através de um comunicado oficial. O ministro Alexandre de Moraes trouxe ali uma decisão com cerca de 15 páginas, trazendo informações, dizendo que, apesar de existir ali o direito constitucional da liberdade de expressão, ele afirma que não existe censura prévia, mas que essa liberdade não pode ser caracterizada, não pode ser um momento de liberdade de agressão, e por isso ele determinou alguns pontos. Piotr, vou trazer a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que ele determina? Primeiro, a remoção, a exclusão justamente de todas as mensagens que foram enviadas pelo Telegram ontem e que criticavam justamente o projeto de lei das fake news. Deu um prazo de 1 hora para isso. E na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que novas mensagens aos mesmos destinatários, no mesmo prazo de 1 hora, deveriam ser enviadas. E aí ele descreve ali o que deveria ser escrito nessa mensagem enviada novamente, uma espécie de retificação. O terceiro ponto, ele só iria ser aplicado da decisão do ministro Alexandre de Moraes caso o Telegram não respeitasse esse prazo de 1 hora para retirar do ar o conteúdo de ontem, criticando o PL das fake news, e fazer essa retificação. Mas como o Telegram atendeu a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, esse terceiro ponto fica invalidado. A plataforma não vai ser suspensa por 72 horas, só seria suspensa se não atendesse esses pontos ali de retirar do ar e retificação. E aí o ministro ainda determinava uma multa de R$500 mil caso o Telegram não cumprisse essas medidas, e ainda esse é um ponto que segue valendo. O ministro deu um prazo de 48 horas para que os representantes legais do Telegram sejam ouvidos pela Polícia Federal, que a Polícia Federal intime essas pessoas para uma oitiva. E aí, como eu disse, o Telegram já atendeu essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Pouco ali, mais de meia hora quando saiu a determinação de Moraes, o Telegram publicou o texto na íntegra que o ministro trouxe ali na decisão dele. Vamos acompanhar aí, Piotr, o que o ministro mandou o Telegram publicar e o Telegram fez. Abre aspas, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulamentação dos provedores de redes sociais e dos serviços de mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares, fecha aspas. Inclusive, essa determinação que o ministro Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal ouvir, no prazo de 48 horas, os representantes do Telegram, o ministro Flávio Dino, da Justiça, usou as redes sociais para dizer
que a Polícia Federal vai atender a toda a determinação ali do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, vai ouvir esses representantes do Telegram no Brasil, mas fato é, o Telegram precisou atender a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, porque caso contrário, ficaria fora do ar por 72 horas e ainda teria que pagar uma multa aí salgada de R$500 mil por hora, né, Piotr? Yasmin, só um instantinho, só vou lembrar de um fato aqui, aliás, alguns fatos recentes. Durante o governo Fernando Henrique, os sindicatos, porque eram todos muito ligados ao PT, distribuíam comunicados para os seus associados e para a sociedade. Alguns até publicavam nos jornais a opinião dos sindicatos sobre, por exemplo, políticas que estavam sendo propostas pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, isso foi a exaustão publicado. Nós vimos recentemente agora, durante a reforma trabalhista no governo Temer, também uma série de comunicados, sindicatos e associações que eram contrárias à reforma. Todos ali extremamente duros, às vezes até com exageros de interpretação. Nunca o Supremo Tribunal Federal foi para um sindicato e disse: você não pode publicar a sua opinião, ou para uma associação você não pode publicar a sua opinião de um negócio que sim, afetava todos eles. Baseado, obviamente, que não estavam se omitindo, ou seja, estavam assinando aquilo e era um direito que a Constituição reconhece. A Constituição, no seu artigo da liberdade de expressão, só veda o anonimato. E, obviamente, se você ofender alguém, bom, aí tem todo um processo, mas isso já existe lei para essas coisas todas. Qual é a razão de impedir que uma empresa que vê uma lei que pode afetar o seu negócio se manifeste e emita uma opinião? Agora, o entendimento do Supremo, conforme Yasmin nos trouxe, é completamente diferente. A democracia que existia agora está sendo revista e refeita, pelo que a gente está entendendo. Yasmin, vamos seguir, porque a Câmara dos Deputados, os parlamentares querem tirar alguns pontos que tratam dos direitos autorais do projeto de lei das fake news e passar para um outro projeto de lei, desta vez da deputada Jandira Fegali. É isso? É uma tentativa de tentar fazer avançar o texto no plenário da Câmara, que foi suspenso na semana passada por falta de voto e com apoio gigantesco, aliás, da população, que pressionou parlamentares. A oposição ganhou muito apoio na semana passada. Pois é, Piotr, ontem foi um dia de muita articulação. A própria ministra Jandira Fegali, com a qual eu conversei ontem, estava participando dessa articulação com o relator desse projeto de lei de autoria dela, que é o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. O que é esse projeto de lei da Jandira Fegali? É um projeto que trata de direitos autorais, ali a remuneração para direitos autorais nas redes sociais. O que eles querem fazer? Tirar lá do projeto de lei das fake news, porque lá no PL das fake news tem um ponto que trata efetivamente dessa questão envolvendo a remuneração para artistas em redes sociais por direitos autorais e também a remuneração para jornalistas. O conteúdo de jornalista que for publicado nas redes sociais, ele precisaria ser remunerado. O ponto com relação aos artistas já tem um consenso maior de que ele vai ser retirado do PL das fake news e trazido para esse PL da deputada Jandira Fegali, que de um modo geral trata de direito autoral. Esse ponto dos jornalistas ainda existe ali uma divergência, eles ainda estão tentando um acordo para saber se colocam ou não em pauta. Fato é, hoje está sob a mesa um requerimento para colocar em votação a urgência desse projeto de lei da deputada Jandira Fegali, para acelerar, porque a gente lembra, quando trata de urgência, quando aprova a urgência do projeto, ele vai direto para o plenário da Câmara. E aí já tem parlamentar da oposição criticando esse fatiamento e também a possibilidade de aprovação da urgência no plenário da Câmara, porque eles afirmam que seria mais uma manobra para tentar impedir o debate amplo com relação a esse projeto de lei. Agora a gente está acompanhando o plenário da Câmara dos Deputados para ver se esse projeto vai entrar mesmo ou não na pauta e como efetivamente ele vai entrar aqui na pauta da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Yasmin. Vamos só lembrar, na semana retrasada, quando se aprovou a urgência para discutir o projeto das fake news, que foi levado diretamente para votação no plenário, deu errado, tanto que foi retirado da pauta. Por que a urgência num assunto que tem tanta divergência e tanta opinião divergente sobre o assunto? Não é melhor discutir nas comissões temáticas, seja questão do direito autoral ou invasão, por exemplo, de artigos constitucionais, releitura de artigos constitucionais, sobre especialmente a questão da cláusula pétrea da liberdade de expressão?
Qual a necessidade dessa urgência toda? O parlamento é assim mesmo, ele tem um tempo um pouco mais... Às vezes até irrita, mas é da lógica do parlamento, porque representa ali, são 513 parlamentares. Ou seja, está ali o país, está representado ali. Qual é a razão? É a casa do povo, para lembrar a expressão sempre carinhosa do Dr. Ulisses Guimarães.